Muito bem-vindos à segunda aula da bonequinha Manu. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a cabecinha da bonequinha Manu e o cabelinho e as costuras da nossa bonequinha Manu. A minha aula de hoje já tá aqui, ó, finalizadinha, e eu vim mostrar pra vocês, olha que lindo esse padrão de bonequinha, que vocês podem adaptar aí pra várias bonequinhas. Ela é muito linda, esse cabelinho é muito lindo e super fácil de confeccionar, tá? Então, a nossa aulinha de hoje será essa aqui, e depois a gente ainda tem mais uma aulinha da Manu para finalizar ela com as suas roupinhas e o bordadinho dela, que é bem fácil de fazer do rostinho dela. Então, olha que gracinha, vamos aprender esse cabelinho hoje, que ele tá muito lindo, né, gente? Vou pegar minha Manu, que já tá prontinha aqui, para vocês dar uma olhadinha nela. Para quem ainda não conhece a Manuzinha, tá aqui a nossa Manu, piloto já prontinha, e olha que linda que ela é, gente, muito fofinha, né? Então vamos para nossa aula. Não esquece, antes dessa aula começar, deixa o like para mim, que é bem importante para o engajamento desse vídeo. Se tu não é inscrito, já se inscreve no canal aí, que a gente tá bem pertinho da meta dos 100 mil, então me ajuda se inscrevendo aí no canal, deixando um like e deixando um comentário para mim. Pode ser um oi, um pedido, um Mário eu gostei, qualquer coisa já ajuda bastante aí no engajamento do vídeo. Bora para nossa aula? Bora crochetar? Então, aqui, ó, finalizamos o nosso corpinho na última aula e hoje vamos dar início à cabeça, então, tá? Então, a gente vai fazer cabeça e cabelinho e os bordadinhos da nossa bonequinha Manu. Então, aqui da onde eu parei da última aula, eu vou fazer agora a primeira volta da cabeça, tá? Então, vamos começar uma contagem aqui da cabecinha dela. Nessa primeira volta da cabeça, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 1, 2 pontos e um aumento. Essas primeiras etapas aqui com a sustentação do pescoço é um pouquinho mais chatinho de crochetar, mas dá pra fazer de boa. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento aqui por toda a minha volta. No final aqui da primeira volta da cabeça, eu vou ficar com 12 pontos. Vamos em 2 pontos e um aumento. Agora, na segunda volta da minha cabeça, a minha sequência aqui vai ser toda em aumentos. Eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho e eu vou fazer um aumento para cada um desses 12 pontos que eu tenho aqui e vou finalizar aqui a minha segunda volta com 24 pontos. Então, essa volta aqui nós vamos trabalhar ela toda em aumentos. Para cada pontinho, a gente coloca um aumento, formando, então, 24 pontos no final dessa volta. Na minha terceira volta da cabeça, depois de fazer toda a minha volta aqui em aumentos, a minha sequência será 1, 2, 3 pontos e um aumento. E a gente vai seguir aqui essa sequência de 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta, encerrando aqui a nossa terceira volta, então, com 30 pontos, tá? Então, agora nós vamos em 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Na minha quarta volta, a minha sequência será 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E eu vou seguir aqui trabalhando os 4 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, a gente vai aqui em 4 pontos e um aumento até o final. Na minha quinta volta, a minha sequência será 5 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos no nosso trabalho. Vamos em 5 pontos e um aumento. Na minha sexta volta, a minha sequência será 6 pontos e um aumento por toda a minha volta, encerrando a sexta volta com 48 pontos. Então, vamos em 6 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Agora, aqui na minha última volta em aumentos, a minha sequência será 7 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final da volta de número 7, aqui nós teremos 54 pontos. Então, vamos fazer 7 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Finalizada aqui minha volta, então, de 7 pontos e um aumento, agora a gente vai trabalhar voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos trabalhar aqui da volta de número 8, que é essa próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19, então serão no total aqui 12 voltas de 54 pontos. Vamos subir aqui 12 voltinhas de ponto sobre ponto. Eu já finalizei aqui, então, todas as minhas voltas de ponto sobre ponto, no total foram 12 voltinhas aqui, ó, de ponto sobre ponto, carreiras retas, e agora a gente vai começar a fechar
a cabecinha da nossa manuzinha, tá? Então, aqui eu já iniciei a minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E na sequência, agora, a gente vai fazer a nossa diminuição. Então, vem aqui, pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço a minha diminuição, tá? E essa volta aqui, que é a volta de número 20, vai ser toda de 7 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 48 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 21, a minha sequência é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vamos fazer aqui a sequência de 6 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final da volta de número 21, nós teremos 42 pontos no nosso trabalho. Finalizei a minha volta aqui. Nessa altura que a gente já vai colocar os olhinhos na nossa manuzinha, tá? Então, eu vou passar pra vocês agora bem direitinho a posição dos nossos olhinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Na primeira carreira que eu tenho em aumentos aqui embaixo do pescocinho da minha manuzinha, a primeira carreira, na verdade, não. A carreira onde é toda em aumentos, tá? A carreira a carreira número 2, onde a gente faz 12 aumentos, tá? Aqui, ó. Então, depois dessa carreira toda em aumentos, eu vou contar aqui, ó. A carreira toda de aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a carreira 12 e 13, depois dessa carreira toda em aumentos aqui, que eu vou posicionar os meus olhinhos, tá? Ou, se vocês preferirem contar dessa carreira que a gente parou pra baixo, aqui vocês contem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira pra baixo aqui, tá? Daí, aqui, ó. A distância entre um olhinho e o outro, eu vou tirar o primeiro olhinho aqui pra mostrar pra vocês, ó, porque eu não travei eles ainda pra poder mostrar. Eu vou dar de espaço entre um olho e o outro 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Daí, eu vou vir aqui, ó, com a minha tesourinha e vou abrir espaço aqui pra gente colocar os olhinhos. Esse olhinho que eu tô usando aqui é o olhinho número 8, tá? Do número 7, número 8 ou número 9, do 7 ao 9, a diferença deles não é muito grande, tá? Então, vocês podem usar qualquer um deles. O olhinho que eu usei lá na Manu foi esse daqui, ó. Esse daqui é de outra marca, tá? E esse daqui, na caixinha dele, ele vem com numeração 7. Mas os olhinhos da Círculo, esse daqui é da Círculo, ele vem com numeração 8. Então, entre a 7 e a 8, vai depender aí da marca do olhinho que vocês vão usar. Vocês podem usar entre o 7 e o 9, qualquer olhinho, tá? Ó, que vai ficar bom. Não pode ser um olho muito grande, porque ela é pequenininha, né? Daí, aqui, ó, aqui eu tenho azulzinho, ó, o castanho e o verdinho. E daí, pra vocês verem aqui, ó, são 3 lojas diferentes. Eu comprei 3 marcas diferentes. Esse daqui vem como o verdinho que eu usei na Manu, vem como numeração 9. Esse da Círculo aqui, que eu acho que vocês vão encontrar com maior facilidade, os da Círculo, vem com numeração 7, mas é o mesmo tamanho, ó. Do azulzinho e do verde. Por isso que eu digo pra vocês que entre o 7 e o 9 pode ser qualquer olhinho, tá? A diferença vai ser pouca, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, os meus olhinhos. E agora é só botar a minha travinha de segurança, tá? Então, aqui, ó. Pego a minha travinha. Dou uma pré-aquecida nela pra ela entrar com maior facilidade, né? E daí é só dar todos os estralos da minha travinha aqui. Tá? E agora eu faço a mesma coisa nesse olhinho aqui. Então, aqui, agora com os meus dois olhinhos devidamente travados, bem seguros, a gente vai dar sequência aqui. Eu aconselho que vocês usem olhos de trava ou bordado aqui, tá, gente? Nada de olho colado, essa peça naninha de apego, tem que ser um olho bem seguro. Agora, a gente vai pra volta de número 22, e na volta de número 22, a nossa sequência será 5 pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa volta trabalhando 5 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, a gente vai ter 36 pontos no nosso trabalho. Na volta 23, a minha sequência será 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, nós teremos 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 24, a nossa sequência será 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos no nosso trabalho. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, ó, eu parei e já coloquei enchimento aqui na base da minha cabecinha, até mais ou menos os olhinhos dela já tá todo cheio, ó.
Só não botei mais aqui em cima pra não me atrapalhar, tá? Depois a gente termina de preencher, mas já dá pra começar a encher a cabeça dela, a maior parte da cabecinha dela, tá? Então, agora a gente vai pra volta de número 25. Na volta de número 25, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos e uma diminuição, e vou seguir essa sequência por toda a nossa volta. No final dessa volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 26, a minha sequência será 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta, vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, ó, eu já completei todo o enchimento da cabecinha da Manu, ó. Já tá todo completinho, porque a gente já vai começar a encerrar aqui o padrãozinho do corpinho da Manu. Então, agora, depois que eu coloquei aqui, a maior parte do enchimento já tá toda cheinha, ó. Eu vou fazer a volta aqui de número 27, e essa volta aqui vai ser toda em diminuições, tá? Então, eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho, vou fazer aqui no total 6 diminuições e ficar com 6 pontos baixos no final, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa voltinha toda em diminuições, e já deixamos a nossa cabecinha aqui toda completinha de enchimento, tá? Vou seguir aqui fazendo as minhas diminuições, e no final eu vou ter 6 pontos. No final das minhas 6 diminuições aqui, então, eu vou cortar o meu fio, deixar um pedacinho de fio aqui pra gente dar o último acabamento, né? O encerramento aqui do nosso falso anel mágico. E aqui, por essa última aberturinha aqui, ó, se eu achar necessário, eu posso vir com a minha pinça aqui e colocar mais enchimento em alguma região que eu achar que ainda precisa, ó. Então, eu venho com a minha pinça aqui, ó, e sinto se eu ainda preciso de enchimento em algum lugar, eu posso vir com um pouquinho de fibra aqui e terminar de completar bem aqui a cabecinha dela, para que ela não fique sem enchimento aqui no final, para não ficar oca a cabecinha dela, né? Então, ó. Daí é só eu vir aqui com a minha pinça, sentir aqui, ajustar bem o meu enchimento, sentir se ele tá bem arrumadinho aqui dentro, e tá pronto aqui. Agora, vamos aqui, ó, voltar ao último pontinho e fazer o nosso encerramento aqui, ó. Então, agora eu vou introduzir esse fio aqui na agulha de tapeceiro, pra gente fazer o nosso falso anel mágico aqui. Então, aqui. Aqui eu tenho 6 pontinhos, né? E eu vou trabalhar agora pegando só na alcinha de fora desses 6 pontinhos aqui, ó. Pelos 6 pontos eu vou passar o meu fio assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Agora eu vou, aqui, ó, com o meu polegar eu pressiono aqui, pra não ficar bico aqui no meu anel, e vou puxar assim o meu fio, ó. Bem, puxar bem até encerrar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro de novo. Na primeira laçadinha aqui, ó, pra gente dar um nozinho aqui. Porque isso aqui vai ficar embaixo do cabelo, então o nozinho não vai aparecer. Então, venho aqui e faço aqui. Ó. Ai, meu pai. Meu fio trancou. Eu vou botar aqui pra dar um nozinho. Dou um nozinho aqui, porque esse nozinho vai ficar aqui embaixo, então não vai aparecer, tá? Vou passar de novo aqui, ó, em mais 1 ou 2 pontinhos pra trancar o meu fio. Apertei tanto, que agora eu não consigo mais pegar o ponto. E agora eu vou perder ele lá pra dentro. Vou só perder ele aqui no meu enchimento. Nossa, meu ponto tá muito apertado. Hoje eu tô com a tensão do ponto assim. Pense que eu tô com o ponto apertado. Ó. Vou perder ele aqui e cortar o excesso do fio. Agora eu venho aqui com a minha agulhinha e só ajusto aqui pra não ficar carocinho aqui em cima, com um acabamento bonito, depois não ficar levantado o cabelinho dela, tá? Ó, pra ficar bem retinho. E tá pronto aqui, então, a cabecinha da nossa Manu e o padrão do corpinho
da nossa Manu, que depois aqui eu já vou aproveitar para fazer outra peça também, tá? Outra versão da bonequinha, por isso que eu tô fazendo 3 corpinhos, tá? Então, aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o cabelinho da Manu. Pra fazer o cabelinho da Manu, eu já adiantei aqui a touquinha, a base do cabelinho dela, que é de execução bem simples aí, carreiras tradicionais de aumentos e contínuas. Mas eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesse resultado e também vou rolar pra vocês a receitinha aqui que vocês não vão encontrar dificuldade em fazer. Eu iniciei aqui com um anel mágico de 6 pontos, depois eu trabalhei até a carreira de número 10, onde eu fiz 8 pontos em um aumento, ou seja, eu fui fazendo carreiras de aumentos consecutivos até a carreira de 8 pontos em um aumento. Depois que eu fiz a carreira de 8 pontos em um aumento, eu fiz 7 voltas de ponto sobre os 60 pontos que eu fiquei aqui na minha toquinha, tá? Então, são carreiras de aumentos até 8 pontos em um aumento e 7 carreiras de 60 pontos. Nessa altura que eu tô aqui, nessa última carreira que eu vou fazer aqui da minha toquinha, eu vou fazer com vocês, porque é a parte da franja dela, tá? Então, é a última carreira de acabamento. Eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 18 pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou vir aqui fazer, ó, 1, 2, e vou seguir até fechar 18 pontos baixíssimos aqui no meu trabalho. Finalizado aqui, ó, os meus 18 pontos baixíssimos iniciais, agora no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto eu vou laçar e vou entrar e vou fazer um meio ponto alto, fico com as 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez só. Então, eu fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, e agora eu vou fazer 9 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Vou laçar e vou voltar aqui trabalhando 9 pontos altos novamente, ó. Então, vou vir aqui fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou laçar e vou fazer agora um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou voltar trabalhando aqui pontos baixíssimos até o final. No total, eu vou terminar aqui com 18 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. E vou seguir fechando aqui toda a minha volta aqui em pontos baixíssimos. Então, eu tô chegando aqui no final, ó, fazer meu último baixíssimo. Eu disse que era 18, me perdoe, não é 18. São 19 pontos baixíssimos para encerrar a nossa volta aqui, ó. Tá? Então, encerrei aqui no meu último ponto baixíssimo, eu vou dar mais um nozinho e vou cortar o fio aqui, deixando um pedaço de fio razoável aqui pra costura, tá? Que a gente vai costurar a touquinha na cabeça dela. Então, aqui, ó. Vou voltar, apertar esse meu último baixíssimo aqui. E aqui nós temos o nosso fio de costura e o nosso cabelinho ficou assim, ó. Agora, a gente vai colocar ele na cabecinha dela, tá? Então, aqui minha manuzinha. E o cabelinho não entra assim na cabecinha dela, tá? Ele entra assim, deitadinho, ó. Na cabecinha da nossa manuzinha. E ele vem bem rente aqui a nuca dela aqui atrás, ó. Ele tem que vir bem rente a nuquinha dela aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Feito o cabelinho da nossa Manu. O ponto baixíssimo aqui que divide os pontos altos é bem no meio, que aqui é a divisa do nosso cabelinho, né? A marcação aqui do cabelinho na frente, ó. Tá pronto o nosso cabelinho. Antes da gente costurar o cabelinho, já vamos deixar pronto os rococozinhos dela também, tá? Então, vamos fazer agora os cachinhos dela. Pra fazer, então, aqui, os cachinhos da Manu, nós vamos fazer 5 cachinhos todos sem emenda, tá? Todos num cachinho só. Então, eu vou iniciar aqui a minha volta subindo, no total aqui,
35 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e vou subir até fechar 35. Feita aqui as minhas 35 correntinhas, agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou laçar a minha agulha aqui, ó, meu fio na agulha, e vou pular a primeira correntinha de base, aqui vou vir na segunda e vou colocar aqui, ó, 2 meio pontos altos juntos. Então, eu fiz um, venho no próximo e faço mais um, formando aqui um aumento em meio ponto alto. Vou laçar, vim na próxima e vou repetir aqui 2 meio pontos altos no mesmo ponto. Agora, aqui, eu vou fazer uma sequência de 30 aumentos em meio pontos altos. Então, aqui, ó, para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento em meio pontos altos até formar 30 aumentos, tá? Então, aqui, ó, venho pro próximo, mais um aumento, tá? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 aumentos e eu vou seguir fazendo aqui aumentos em meio pontos altos até eu formar 30 aumentos. Feito aqui, ó, os meus 30 aumentos em meio pontos altos, o meu cabelinho ficou assim, ó, meu cachinho ficou assim. Agora, aqui me sobraram, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, eu vou vir na próxima correntinha aqui, ó, vou puxar dentro dessa correntinha um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir 1, 2, 3, vou subir 31 correntinhas agora aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou até fechar 31. Feita aqui as minhas 31 correntinhas, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai laçar, vai contar 1, 2, vai voltar na segunda contar da agulha, fazendo aumentos em meio pontos altos, e no total aqui serão novamente 30 aumentos em meio pontos altos, até chegar no final das minhas correntinhas aqui embaixo, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo todo esse cordão de correntinhas aqui, em aumentos em meio pontos altos, fazendo 30 aumentos. Então, eu tô chegando aqui no final da minha correntinha de aumentos, ó. Fiz 29 aumentos, agora eu vou fazer a última correntinha aqui, fechando meus 30 aumentos com vocês, ó. Então, eu fiz aqui o meu último aumento na última correntinha, formando 30 aumentos nesse cachinho aqui também, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Continuo trabalhando aqui nas correntinhas que me sobraram, ó. Então, agora eu venho na próxima correntinha aqui, ó. Na próxima... Vou puxar aqui um ponto baixíssimo novamente, e 1, 2, 3, 4, vou fazer aquela mesma sequência, 31 correntinhas, voltar na segunda trabalhando 30 aumentos em meio pontos altos. Vou fazer isso até eu terminar aqui o meu cordão de correntinhas, ó, vai faltar depois mais 2 cachinhos, pra gente fechar no total 5 cachinhos, tá? Então, como é só repetição, eu vou seguir aqui fazendo os meus, e depois que eu finalizar meu último cachinho aqui, eu volto pra gente encerrar junto essa sequência de cachinhos aqui, tá? Então, vamos em 31 correntinhas, relembrando. Voltamos sempre na segunda, fazendo 30 aumentos em meio pontos altos. Fechamos aqui com baixíssimo e repetimos a sequência, tá? Vamos, então, encerrar aqui nossos cachinhos. Eu tô chegando aqui, ó, no final do meu último cachinho, na minha última sequência aqui dos meus 30 aumentos, tá? E eu vou fazer aqui o último aumento aqui com vocês, ó. Então, eu vou botar aqui meus 2 últimos meio pontos altos, formando o meu último aumento aqui na sequência do último cachinho, tá? Agora, pra gente encerrar aqui, eu não tenho mais correntinhas, porque eu trabalhei a última correntinha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro, ó, desse espacinho que eu tenho aqui da união de todos os meus cachinhos. Quando eu abrir aqui, ó, eu tenho um espacinho aqui bem onde tem o meu nozinho inicial aqui, esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? É dentro desse espacinho, do primeiro espacinho que eu tenho aqui, que eu vou botar um ponto baixíssimo e encerrar, tá? Agora, eu vou cortar aqui o meu fio e vou deixar um pedacinho de fio pra mim costurar o cachinho na cabeça dela, tá? Vou puxar aqui esse baixíssimo assim. E essas duas pontas, que foi a ponta inicial e a ponta que eu encerrei agora, eu vou dar um nozinho nas duas aqui, ó, pra firmar bem os meus cachinhos. Assim. E daí, essa primeira aqui eu posso cortar. Que a gente começou. Eu não vou precisar dela, tá? Vou precisar só da que eu deixei pra costura. Tá aqui. E tá aqui a nossa sequência de caixinhos, ó. Agora, a gente vem assim e ajusta os nossos cachinhos pra eles ficarem bem bonitinhos. Mas isso aqui a gente pode fazer até depois, quando já tá na cabecinha dela, que é mais fácil da gente moldar, tá? Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 caixinhos, que é a sequência de cachinhos pra cabecinha dela. Depois, isso aqui a gente vai costurar
na nossa manuzinha assim, tá? Então, vamos fazer, obviamente, 2 sequências de cachinho igual, tá? Então, vamos fazer mais uma sequência de cachinho aqui, ó. E depois a gente já vai pregar tudo aqui na cabecinha da Manu, tá? Vou fazer a minha outra aqui e já retorno. Agora, a gente vai fazer a costura do cabelinho dela, tá? Então, eu já apliquei aqui, ó, a minha touquinha na cabecinha dela. Dentro da minha touquinha aqui, eu botei um pouquinho de cola pano nessa base interna da touquinha aqui, pra ela ficar mais firme, tá? Mas a gente tem que costurar, tá? Nós não vamos só colar porque é uma peça pra criança, eu só botei aqui mesmo pra manter a touquinha bem posicionada no lugar. Pra costurar minha touquinha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, nos meus pontos baixíssimos que eu tenho aqui no meu trabalho, pegando só nessa primeira alcinha aqui do meu ponto baixíssimo, ó. Vou passar o meu fio aqui por essa alcinha e também vou vir aqui embaixo, na cabecinha dela, também pegando só uma alcinha do ponto lá da cabecinha, ó. Assim. Vou puxar. Novamente, venho no próximo ponto baixíssimo, pegando só na alcinha da frente do ponto baixíssimo, e venho aqui na cabecinha dela também pegando só uma alcinha do ponto aqui da cabecinha dela. Assim. E vou puxar. Na alcinha da frente do ponto baixíssimo. E também na alcinha do ponto aqui embaixo. Sempre pegando só uma alcinha do ponto. Assim. Uma costura bem simples, tá? Novamente, eu vou pegar aqui, ó. E na alcinha do ponto lá embaixo também, ó. Assim. Puxo bem. E assim eu vou seguir costurando aqui, sempre pegando na alcinha da frente do baixíssimo e numa alcinha do ponto lá embaixo, assim. E vou puxando pra deixar essa costura bem firme, tá? Vamos seguir costurando desse mesmo jeito aqui. Toda essa base da touquinha aqui, até a gente chegar ali na franja, tá? Eu vou costurando toda essa base até chegar aqui, ó, no último baixíssimo antes do ponto baixo aqui, tá? Vou seguir costurando aqui até chegar aqui. Então, aqui, ó, cheguei na franjinha, no ponto baixo que eu tenho aqui, ponto baixo, meio ponto alto e os pontos altos. Aqui na franjinha eu não vou costurar aqui por cima da franjinha, tá? Eu vou costurar por baixo da franjinha. Então, no último pontinho baixíssimo que eu costurei aqui, quando eu passei aqui, eu já vou entrar com esse fio aqui por baixo, ó, da minha franjinha. Assim, ó, por baixo aqui dos meus pontos, tá? Na divisa aqui, ó, onde começa os pontos altos, é onde eu vou costurar. Então, aqui, ó, passei aqui, agora eu vou vir aqui no pontinho do lado e vou passar aqui embaixo. E daí, quando eu passar aqui embaixo, daí sim eu pego aqui embaixo também um pontinho. Ó, vou passar aqui pra mim pegar com maior facilidade. Daí sim eu vou pegar aqui embaixo também um pontinho, ó. Pode ser só uma alcinha também do ponto aqui embaixo, ó. Assim. Daí eu vou voltar aqui por baixo, ó, pra cima. No próximo ponto aqui por baixo, pegando aqui em cima, ó. Assim. Puxo bem. Agora eu venho no ponto do lado aqui, venho aqui por baixo e pego o ponto aqui embaixo também, ó. Que também pode ser também só uma alcinha do ponto. É mais fácil quando a gente costura sobre uma alcinha. Ó, assim. Sempre puxo bem, né, pra ajustar a tensão, venho no ponto aqui, ó, no próximo ponto aqui, passo pra cima. A franja a gente vai costurar desse jeito, tá? Pra não marcar ela. Aqui. E vou passar, pegar aqui o pontinho lá embaixo também, ó, só por uma alcinha. Assim. Então, aqui, agora eu vou seguir costurando a franja desse jeito. Vou costurar toda a franja nesse processo até chegar aqui onde tem os pontos baixíssimos de novo, tá? Cheguei aqui no final, então, da base da costura da franjinha, ó. Quando eu tô com o fio aqui pra baixo, agora quando eu subir aqui, fiz o último no ponto baixo, tá? Quando eu subir aqui no primeiro ponto baixíssimo, eu já vou subir pegando a alcinha do ponto baixíssimo aqui, ó. Pra gente voltar a trabalhar nos pontos baixíssimos. Peguei a alcinha do ponto baixíssimo, venho aqui e pego a alcinha do ponto lá embaixo. Agora eu vou voltar a costurar que nem eu tava costurando antes, ó. Pegando sempre a alcinha da frente do meu ponto baixíssimo
e a alcinha do meu ponto lá embaixo também, assim. Igual a gente fez do outro lado, tá? E sempre vou puxando bem pra ajustar bem essa tensão desse ponto, dessa costura, ó. Pego a alcinha da frente do meu baixíssimo. E a alcinha do meu ponto aqui embaixo. E assim eu vou seguir terminando minha costura agora aqui, ó. Sempre pegando a alcinha da frente do meu baixíssimo. E a alcinha do pontinho aqui embaixo também. Que é apertado, né? Pensa num ponto apertado. Tá? Vou seguir aqui fazendo essa costurinha agora, então, igual a gente fez desse lado, até chegar aqui no início da minha costura. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final da minha costurinha aqui, ó, cheguei no último pontinho. E agora, aqui nesse último pontinho, eu vou dar um nozinho bem de leve aqui, pra gente encerrar essa costurinha, tá? Então, vou vir aqui, ó, pegar o pontinho aqui embaixo, vou dar um nozinho, vou apertar bem esse nozinho, bem apertadinho, e agora eu vou guardar ele lá dentro do meu trabalho. Vou perder ele pra dentro do meu trabalho. Assim. Esconder ele lá pra dentro, pra ele não aparecer. Tá? Este fio aqui eu posso cortar. Eu tive que trocar o meu lugar aqui. Minha bateria acabou. Eu tive que vir pra outra mesa. Mas a minha luz até ficou melhor aqui, né? Devia estar aqui desde o início. Ó, então, eu vou guardar aqui pra dentro esse fiozinho, ajustar os pontos que eu passei aqui, pra não ficarem marcados. E tá pronta aqui a nossa costurinha, tá? Aqui na franjinha, depois, no final, eu vou passar eu vou erguer ela assim, vou passar um pouquinho de cola pano aqui embaixo da minha franjinha e vou acomodar ela assim pra ela ficar bem lugarzinha. Ou se vocês não quiserem, também não precisa, tá? Mas se quiserem, pode dar um pinguinho de cola pano pra deixar ela bem alinhadinha. Agora, vamos pra costura dos rococó. Pra eu costurar o rococózinho dela, ó, eu já posicionei meu primeiro rococó aqui no topo da cabeça e já fiz a costura e eu vou fazer a outra com vocês. Então, aqui, ó, vou introduzir o fio do meu cachinho aqui, do meu rococó, na minha agulha de tapeceiro. Agora, eu vou vir aqui nos meus cachos e vou abrir eles assim, ó, pra mim enxergar aqui o meio onde tem os cachinhos, ó. Daí, eu vou vir com esse fio aqui por baixo, no meio aqui, e vou passar esse fio aqui pra cima, assim, ó. Tá? E agora, aqui, eu vou costurar aqui. Então, eu vou pegar meu rococó e vou posicionar ele aqui no mesmo sentido que esse outro aqui, bem no topo da cabeça aqui. Na mesma posição que o outro, tá? Daí, eu vou alfinetar aqui pra mim não perder a posição da costura. Vou ver se ele tá bem alinhado com o outro ali. Ó, pra eles ficarem os dois no mesmo lugar. Não tá. Acho que ele é mais aqui. Acho que ele é mais aqui. Ai, não consigo furar aqui. Isso, agora sim, ó. Tá? Agora é só eu costurar. A costura é bem fácil, não precisa muitos pontos de costura, até ele ficar firme. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. Aqui. Vou puxar bem esse fiozinho. Vou vir no pontinho aqui da toquinha, ó. E no pontinho ali do meu rococózinho aqui, ó. No meio dos meus cachinhos. Eu vou fazer assim, ó. Puxo bem, já posso tirar esse alfinete, eu vou vir de novo. Vou pegar aqui e vou pegar ali nos meus cachinhos também, ó. Credo que meus pontos estão apertados, meninas, vocês não fazem ideia. Ó, de novo, eu vou pegar aqui e aqui nos meus cachinhos de novo. Assim. Vou ver aqui se ele já tá bem firme, ó, ele já tá bem firme, não tem mais risco de soltar. Não precisa muito, né? Uma costura tão... E agora aqui eu já posso dar um nozinho nesse último pontinho da costura aqui, ó. Então, aqui eu vou dar um nozinho bem apertadinho. Vou apertar bem esse nó,
que depois a gente vai amarrar aqui e botar um laço, então não vai aparecer um nozinho. Agora, eu vou voltar com esse fio aqui e vou perder ele lá pra dentro do meu trabalho. Aqui eu vou pegar uma agulha maior que vai facilitar muito a minha vida. Ó, vou entrar com ele aqui, pegar uma agulha bem comprida e vou sair com ele lá no meio da minha cabeça, ó. Pra perder esse fio e trancar lá na minha fibra. Puxar bem aqui. Puxo bem aqui, ó. E posso cortar esse excesso. Deixa eu ajustar aqui meus pontinhos. Tá pronta a costura aqui dos meus rococózinhos. Que amor, né? É muito lindo esse cabelinho. Então, tá pronto aqui, ó, meninas, o nosso rococó, tá? Nossos caixinhos. Então, a base aqui da nossa menina linda aqui já tá toda pronta, né, meninas? Corpinho, cabelinho. E agora, na nossa próxima aula, então, eu vou deixar os bordados pra próxima aula junto com a roupinha, que é bem fácil e rápida de fazer, pra gente não estender demais essa aula, tá? Porque a nossa base da nossa bonequinha já tá prontinha, que é essa daqui, com a sua cabeleira. Então, na próxima aula, a gente só tem que finalizar ela com os bordados e os últimos detalhes, tá? Diz pra mim se tu gostou dessa aula. Se tu gostou, não esquece de deixar um like pra mim. E até a nossa próxima aula. Ó, que lindo esse cabelo. Eu tô apaixonada por esse cabelinho dela, gente. Vou fazer várias bonecas com esse cabelinho. Super beijinho, até a próxima aula.